Olá! Começa agora o segundo vídeo de uma série de 19, como havíamos falado no vídeo anterior, o vídeo de introdução a essa nova etapa do estudo da Bem-aventurada Virgem Maria na Santa Palavra de Deus. Trataremos em 18 vídeos, com exceção do anterior, sobre as solenidades, as memórias e as festas em honra da Bem-aventurada Virgem Maria no ano litúrgico. No encontro anterior, nós definimos o que é uma solenidade, o que é uma festa, o que é uma memória. E elencamos todas elas, enumeramos ao longo do ano litúrgico, aqui no Brasil, quais são as solenidades marianas. Elencamos também as festas marianas e as memórias marianas. Fiquei devendo uma coisa a vocês no vídeo anterior. O que foi? No vídeo anterior eu prometi que ia dizer quais os dias santos de guarda aqui no Brasil. E terminei o vídeo sem dizer. Vamos então agora à explicação, e ela parte do cânon 1246 do Código de Direito Canônico, que é a lei da Igreja. Diz o parágrafo 1º. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa por excelência. Devem ser guardados igualmente o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de Sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e, por fim, de todos os santos. Parágrafo 2º, que é muito importante para nós aqui no Brasil. Todavia, a Conferência dos Bispos, com a prévia aprovação da Sé Apostólica, pode abolir alguns dias de festa de preceito ou transferi-los para o domingo. Agora vamos à legislação complementar a esse cânon da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A legislação complementar ao cânon 1246 da CNBB diz que são festas de preceito os dias de Natal do Senhor Jesus Cristo, do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, e de Santa Maria, Mãe de Deus, e de Sua Imaculada Conceição. As celebrações da Epifania, da Ascensão, da Assunção de Nossa Senhora, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, ficam transferidas para o domingo de acordo com as normas litúrgicas. A festa de preceito de São José é abolida, permanecendo sua celebração litúrgica. Pronto, então vamos lembrar, no Brasil, quais são as festas de preceito. Domingo nem se fala, por favor, domingo nem se fala, que é o dia solene em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Esse nem se discute. Então, festas de preceito. Natal, Corpus Christi, Santa Maria, Mãe de Deus e Imaculada Conceição. Ficou claro? Os 4 dias de preceito no Brasil. Muito bem. Agora, a obrigação para todos os católicos, essa é uma informação importante, não é? A que nós somos obrigados nos domingos e dias e festas de preceito, e a que nós estamos proibidos, do que nós estamos proibidos. Então, o católico romano, nos domingos e festas de preceito, devem fazer algo e não devem fazer algo. Vamos ver? Cânon 1247. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, isso significa que o domingo também é. O domingo também é. E é por antonomasia. E é por excelência. Por quê? É o núcleo do ano litúrgico. O ano litúrgico tem sua origem no domingo
e orbita em torno dele. Aliás, foi o que nós vimos exaustivamente no vídeo anterior, se não me engano. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Além disso, devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Duas pontuações que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer é que, obviamente, se a causa é grave, você está isento da obrigação, como, por exemplo, a causa de você não ir à missa é o cuidado com o enfermo da sua família, sua ausência, não tem ninguém para cuidar do enfermo, sua ausência poderia pôr em risco a vida dele, você está realmente isento da obrigação. É a causa suficientemente grave, como, por exemplo, impossibilidade física, você não tem acesso ao local da celebração, você está impossibilitado fisicamente. É um outro exemplo de situação que exime você da obrigação de participar da Santa Missa. Quanto às atividades e negócios, obviamente que há de situar a importância também social, porque há trabalhos que são essenciais para a sociedade, ou seja, aqueles trabalhos em que não podem deixar de acontecer, de funcionar, porque o não funcionamento causaria um caos tremendo para a sociedade. Pensemos serviços essenciais como segurança pública, polícia. Pensemos também como saúde, os hospitais têm que funcionar e assim por diante. Mesmo assim, as pessoas que trabalham em serviços essenciais ou que têm uma grande função social não são essenciais, mas têm uma função social. Posto de gasolina não pode deixar de funcionar. O não funcionamento pode causar um caos à sociedade e pode levar pessoas à morte. Pensemos o deslocamento de uma pessoa que está passando grave problema de saúde e precisa se deslocar para um hospital, seja da sua cidade que não tem hospital, seja de um lugar onde o bairro não tem hospital e precisa de gasolina. Posto de gasolina não é serviço essencial, mas tem uma grande função social. Farmácia, por exemplo. Farmácia, por exemplo, tem que funcionar também aos domingos. Se não todas, em alguns países se faz uma escala. Né? Na Itália, eu me lembro, ainda tem essa disciplina. A farmácia de plantão. O que é a farmácia de plantão? Ou as farmácias de plantão. Cada bairro, cada bairro tem tantas farmácias. Então, a prefeitura da cidade, no caso, a prefeitura de Roma, determina, faz um rodízio. Naquele domingo ou naquela festa de preceito, tantas farmácias têm que ficar abertas, justamente pela necessidade de a população adquirir remédios. Mas mesmo para as pessoas que trabalham nesses trabalhos que têm grande função social e os que trabalham nos serviços essenciais, quanto possível, há de se observar, há de se estudar, se não na véspera do dia de preceito, ou no próprio dia de preceito, encontrar uma hora para o repouso e também para a participação na Santa Missa. Bem, com essa introdução que era devida ao finalzinho do vídeo anterior e que eu não fiz e peço perdão a vocês, agora chegamos ao tema do nosso vídeo, que é a primeira solenidade que nós vamos estudar, a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Eu repito, no Brasil é dia santo de guarda, é festa de preceito. Não importa em que dia ela caia, é dia santo, ainda que o comércio funcione. Ainda que as atividades naquela cidade sejam tidas como normais, mas é dia santo de guarda para o católico. 8 de dezembro. A primeira coisa que temos que citar, e vai aparecer aí na sua tela, é a definição dogmática da Imaculada Conceição. Esse dogma
ele foi proclamado pelo beato Papa Pio IX na bula Ineffabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854. Portanto, há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Na verdade, mais de 150 anos. Vamos então a essa definição. Pelo menos a parte mais importante da bula, os parágrafos 41 e 42. Por isto, depois de, na humildade e no jejum, dirigirmos sem interrupção as nossas preces particulares e as públicas da Igreja a Deus Pai, por meio de seu Filho, a fim de que se dignasse de dirigir e sustentar a nossa mente com a virtude do Espírito Santo. Depois de implorarmos com gemidos o Espírito Consolador, por sua inspiração, em honra da Santa e Indivisível Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para a exaltação da fé católica e para incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, declaramos, pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus e por isto deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. Portanto, se alguém, que Deus não permita, deliberadamente entende de pensar diversamente de quanto por nós foi definido, conheça e saiba que está condenado pelo seu próprio juízo, que naufragou na fé, que se separou da unidade da Igreja e que, além disso, incorreu por si, ipso facto, nas penas estabelecidas pelas leis contra aquele que ousa manifestar oralmente ou por escrito, ou de qualquer outro modo externo, os erros que pensa no seu coração. Pronto, esta é a definição dogmática, o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. A razão de Deus Todo-Poderoso ter preservado Nossa Senhora já no momento da sua conceição, no ventre de Santa Ana, é o nome da mãe de Nossa Senhora, e o nome do pai dela, São Joaquim, ambos são celebrados no dia 26 de julho. A razão está, como foi dita pelo beato Papa Pio IX, em virtude da missão que Deus Todo-Poderoso reservou para ela desde o ab eterno, desde toda a eternidade. Ela seria a mãe do Salvador. Ela geraria no seu ventre a humanidade do Verbo encarnado. Maria Santíssima, então, gerou no seu ventre Deus encarnado. E não convinha que Cristo Jesus, todo puro, todo santo, sem mancha e sem mácula, habitasse num corpo manchado pelo pecado, o que equivaleria a dizer também que a pessoa humana, que é esse composto substancial de corpo e alma, seria ou estaria a alma de Nossa Senhora também manchada pelo pecado. Isso não era conveniente. Não convinha. Me parece que quando nós estudamos a ladainha de Nossa Senhora e também quando estudamos a Salve Rainha, já vimos os fundamentos bíblicos para a Imaculada Conceição. Vamos recordar somente alguns, sem ler na Bíblia e sem aparecer aí na sua tela,
porque isso já é assunto abordado pelo menos umas 3 ou 4 vezes nesse nosso estudo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Aliás, essa frase ela vai aparecer na primeira leitura da solenidade que vamos ler agora. A esse estudo, eu penso que eu devo ter dito, imagino que eu devo ter dito no vídeo anterior, que os fundamentos bíblicos das solenidades, festas e memórias serão as leituras das missas, das respectivas missas, ok? Então, por inimizade entre ti e a mulher, isso aparece na primeira leitura de hoje. O poderoso fez em mim maravilhas, essa frase é dela. A maravilha que Deus fez no corpo e na alma dela, isto é, refugie nela a santidade plena, porque ela não conheceu o pecado, ela não foi manchada, ela não foi atingida, ela não foi maculada com o pecado desde o momento primeiro da sua concepção. Por isso se diz imaculada. Ela foi concebida sem mácula, ela foi concebida sem mancha. Mas atenção, lembrem-se que o Papa disse aqui, em vista dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Ela foi preservada. Então, ela não teve mácula, mas isso ocorreu em previsão de, em vista de, isto é, por um ato que iria acontecer no tempo muito depois, 33 anos depois, com Jesus morrendo na cruz, os méritos da paixão já preservaram Nossa Senhora no momento de sua concepção de qualquer mancha. Alguém poderia dizer, como de fato essa suposição eu já fiz quando estudamos o dogma da Imaculada em outras ocasiões, mas, senhor bispo, me diga uma coisa, como pode Maria Santíssima ter sido preservada pelos méritos de Jesus que só iria morrer na cruz 33 anos depois? É possível isso? Resposta. Em Deus não há passado, presente ou futuro. Os méritos de Cristo no tempo se manifestaram de forma plena no Calvário. Mas os méritos de Cristo, que é eterno, com o Pai e com o Espírito Santo, aplicam-se a todas as pessoas, desde Adão no passado até a última que vier a existir na aventura humana aqui na Terra. Ou seja, Deus Todo-Poderoso é poderoso, onipotente o suficiente para redimir uma pessoa que no tempo veio à existência antes de Jesus ter morrido na cruz. Então a fórmula de Beato Papa Pio IX é muito feliz. Em previsão dos méritos de Cristo. Muito bem. Origem dessa festa. Quando essa solenidade começou a ser celebrada na igreja? Não se sabe ao certo. O fato é que, dizem os estudiosos da história da liturgia, que existia uma antiga festa oriental, celebrada no Oriente, chamada Conceição de Santa Ana, Mãe da Mãe de Deus. O que hoje nós celebramos no dia 26 de julho, Santa Ana e São Joaquim. Entre os orientais, nós somos ocidentais, os orientais, do outro lado do mundo, eles celebravam a Conceição de Santana, Mãe da Mãe de Deus. E essa festa tinha uma relação com o que nós celebramos no dia 8 de setembro, que é a Natividade de Maria. Existe uma memória que é uma celebração litúrgica chamada Natividade de Nossa Senhora, ou Natividade de Maria Santíssima, no dia 8 de setembro. A partir do século XI, essa celebração começou a ser comemorada de uma forma mais solene.
E aí aconteceu, entre os séculos XIV e XV, uma discussão dentro da igreja. A bem-aventurada Virgem Maria foi concebida com o pecado original e depois foi redimida pelos méritos de Cristo, como todas as pessoas após o seu nascimento, com o batismo, como acontece conosco? Ou a Virgem Maria foi preservada já no momento primeiro da sua existência, ou seja, quando ela foi concebida. E aí surgiu uma célebre disputa. De um lado, os dominicanos, a ordem de São Domingos, a ordem dos pregadores, cujo representante máximo foi Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino não enxergava com clareza como a Virgem Maria poderia ser redimida sem os méritos de Cristo. Na mente dele, ele não conseguia entender isso. Do lado dos franciscanos, do lado dos discípulos de São Francisco, um grande teólogo que hoje é beato, Tomás de Aquino é santo, mas Duns Scotus é beato. E ele se opôs ao pensamento de Santo Tomás de Aquino e defendeu, digamos assim, de forma bastante incisiva, o mistério da Imaculada Conceição. Digamos assim que foi um período em que não estava muito clara essa fórmula que vai ser usada, que foi usada pelo beato Papa Pio IX, em previsão dos méritos de Cristo. Não é o momento aqui de nós citarmos os argumentos do lado dos dominicanos contra a Imaculada e o argumento dos franciscanos em favor da verdade da Imaculada Conceição. Então, Duns Scotus de um lado e Santo Tomás de Aquino do outro. Eu me recordo, eu já fui 3 vezes à Terra Santa. 2 delas eu me extasiei com um painel muito bonito que tem na igreja de Ein Karim, lá em Israel. Jerusalém, precisamente, nos arredores de Jerusalém. E ali tem um quadro muito grande, onde um ícone de uma pintura enorme no presbitério da cúpula da igreja de Ein Karim, a igreja da visitação de Nossa Senhora. Nossa Senhora grávida de Jesus, ela foi visitar sua parenta Santa Isabel. E ali tem Duns Scotus de um lado defendendo a Imaculada Conceição e a disputa com os que não acolhiam, que não admitiam, que não aceitavam o mistério que depois se tornou dogma, em 1854, da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Pois bem, essa minha visita à Terra Santa, o Wellington tomou o cuidado de fotografar. Aqui está a fotografia desta grande disputa do mistério que depois vem a se tornar dogma da Imaculada Conceição. Duns Scotus e os franciscanos de um lado e Santo Tomás de Aquino e os seus seguidores e os dominicanos do outro lado. Agora, nós vamos às leituras da missa. Primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 9 a 15 e versículo 20. Depois o Salmo 97. Depois Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6 e de 11 a 12. E o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse:
A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a semente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Qual é o tema principal dessa leitura? Maria, a segunda Eva. A primeira foi a própria Eva, que desobedeceu. Vendo que o fruto era apetitoso, cedendo às insídias da serpente, que simboliza, que personifica o diabo, ela prevarica. Por meio dela, introduz-se o pecado, a rebeldia, introduz-se a desordem no relacionamento do ser humano consigo, no relacionamento do ser humano com o seu próximo e no relacionamento do ser humano com Deus. Maria Santíssima está aqui nessa leitura enigmaticamente profetizada nesta figura. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A palavra-chave aqui é inimizade. Não pode haver amizade, e inimizade é exatamente o oposto de amizade, é o antônimo de amizade. Inimizade, portanto, absoluta, completa e irretratável entre essa figura chamada mulher e a serpente. E vejam a tensão que vai acontecer ao longo de toda a história da humanidade entre as duas partes, digamos assim. Da parte da serpente, a serpente vai ferir o calcanhar da mulher. Da parte da mulher, a mulher vai ferir a cabeça da serpente. Cabeça, atenção, e calcanhar. Qual das duas partes, na opinião de vocês, é a mais sensível? E agredindo-a, pode se tornar letal? Pode comprometer a vida daquele ser que tem cabeça e que tem pé. Obviamente que é a cabeça. Se uma pessoa pisar na cauda da serpente, dificilmente ela morre. Mas dependendo da intensidade da pancada na cabeça da serpente, ela pode morrer. Ela te ferirá, ela esmagará, te ferirá a cabeça. Ora, serpente com cabeça ferida, o que significa? É uma séria candidata à morte. Já a ferida no calcanhar de uma pessoa, ainda que seja venenosa aquela peçonha, aquela serpente, aquela áspide, não é tão grave assim. E aqui é impossível não nos lembrarmos, temos que citar a frase de nosso Senhor Jesus Cristo acerca da igreja, e ele faz alusão exatamente à fúria do inferno contra a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz de outra forma essa profecia do livro do Gênesis. Aqui se trata de uma luta entre duas realidades. E vejam que nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, fala da descendência da serpente
e da descendência da mulher. A tradição da igreja viu unanimemente nessa mulher aquela que é descrita no capítulo 12 do Apocalipse de São João. Um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas e tendo a lua debaixo dos pés. Aparece um outro sinal no céu, um dragão, que quer devorar a criança, a mulher está grávida, e porque não consegue, irrita-se contra a mulher e parte para perseguir a linhagem, a descendência da mulher. Como eu disse, os padres da igreja veem unanimemente aqui uma alusão, essa mulher, a igreja e a bem-aventurada Virgem Maria. É impossível você dissociar as duas. Essa mulher do livro do Gênesis e essa mulher do Apocalipse capítulo 12 representa ao mesmo tempo a igreja que gera Cristo em nós e dentre todos os membros da igreja, Cristo cabeça em primeiro lugar, aquele membro mais eminente que nos deu o Verbo encarnado, o membro mais insigne, porque não contaminado, não manchado, não maculado, e pelo arcanjo Gabriel chamado de cheia de graça, e esse argumento aqui é imprescindível, vamos ver no Evangelho daqui a pouco, cheia de graça, se é cheia, nela não há nenhuma realidade a não ser a graça. Graça que habitou nela plenamente já desde o momento da sua concepção, pois não convinha que o templo, o sacrário, a morada do Verbo encarnado fosse maculado, fosse maculada com alguma imperfeição. Agora vamos ao Salmo responsorial. Então, tema principal da primeira leitura, a nova Eva. Maria, a nova Eva. A segunda Eva. Pela primeira entrou a impureza, a segunda toda pura. Nos deu o todo puro Verbo encarnado. Pela primeira veio a desobediência, pela segunda veio a obediência. Pela primeira Eva veio a infidelidade, pela segunda Eva veio a fidelidade. Eva primeira, infidelidade. Segunda Eva, fidelidade. Salmo responsorial, Salmo 97. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. É um canto de alegria, de exultação, de louvor a Deus, porque Ele fez prodígios. Quem lembra qual é a palavra principal do Magnificat de Nossa Senhora? O poderoso fez em mim maravilhas. Dentre todos os prodígios, atenção, que Deus operou nas criaturas, esse foi o mais esplendoroso, foi o mais encantador, foi o mais pomposo, foi o mais refulgente, porque foi a primeira criatura completamente renovada, transformada, purificada, glorificada com o fruto da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Os méritos da paixão de Cristo já se manifestam no ventre de Santa Ana. Ela concebeu e o que está no ventre dela não se aplica ao que está no ventre dela, o que diz o Salmo 50, versículos de 6 a 7, em pecado minha mãe me concebeu. Não. Nossa Senhora não. Ali é a pureza ao extremo, ali é a criatura como Deus desejou,
como Deus quis, como Deus concebeu, mediante os méritos da paixão, morte e ressurreição do seu Filho. Aqui está o grande prodígio. Assim adquire um sentido. Primeiro, quando Nossa Senhora diz que o poderoso fez em mim maravilhas, atenção, o poderoso fez em mim maravilhas, isso não deve ser interpretado a partir do momento da visita do arcanjo. Não. Nossa Senhora devia, quando o arcanjo a visitou, ter entre 16 e 18 anos. Mas atenção, o poderoso fez em mim maravilhas já quando eu fui concebida no ventre de minha mãe, Ana. Aqui está o grande prodígio. E o Senhor fez conhecer essa salvação. O seu braço forte, sua mão, já manifestam a vitória da graça de Cristo no ventre de Santa Ana. Ninguém está vendo, mas a toda pura está sendo gerada ali. Nenhuma mácula a atingiu, nenhuma mancha a poluiu, nenhuma imperfeição a tocou. Eis ali a criatura perfeitíssima, puríssima e santíssima sendo gerada no ventre de Ana. É a pontuação, uma das pontuações que podem ser feitas à luz deste Salmo 97. As solenidades, como a gente viu, toda solenidade na celebração da Santa Missa tem duas leituras. Vamos então agora à segunda leitura, que é da carta de São Paulo, apóstolo, aos Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 6 e de 11 a 12. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram sua esperança em Cristo. Atenção, qual é ou quais são as palavras-chave dessa segunda leitura que se aplicam a Nossa Senhora? Primeiro, predestinação. Todos somos, e os que ainda nem existiram, mas nos planos de Deus virão à existência, fomos e seremos predestinados para o céu. Para o céu significa para sermos santos e irrepreensíveis, todos. Em Nossa Senhora, essa santidade irrepreensível já se nos aparece como modelo. Isto é, como todos os predestinados, Nossa Senhora também foi. E aquilo que Deus realizou em Nossa Senhora ao longo de toda a sua vida, já a partir da sua concepção, é o destino de todos nós. Está claro? É o destino de todos nós. Ela, então, aparece como o primeiro protótipo, o modelo perfeito. Olhando para ela, a primeira, em quem Deus realizou maravilhas. Em quem a graça de Deus se manifestou plenamente, totalmente, cabalmente. Essa é a questão, palavra-chave da segunda leitura, santos e irrepreensíveis. Aqui está o que é uma pessoa imaculada. Aqui está uma pessoa pura. O santo é o perfeito imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz São Paulo, na 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E o mistério, a solenidade da Imaculada Conceição é precisamente isto. Nela, predestinada desde toda a eternidade para uma missão ímpar, para uma missão única,
para uma missão incomparável. Ser a mãe do Salvador, a mãe do Redentor, a predestinação de Nossa Senhora já começa a se manifestar plenamente desde o momento em que ela é concebida. E, obviamente, ao longo de toda a sua aventura terrena, até o seu desenlace, sua morte e sua assunção ao céu em corpo e alma, decorrente disso. Sim, porque, atenção, quem compreende bem a solenidade da Imaculada Conceição, compreende o porquê da solenidade da Assunção. Cristo santo e irrepreensível, atenção, Cristo santo e irrepreensível, habitou num ventre santo e irrepreensível. Ele morreu, e por ter sido santo e irrepreensível, não convinha que o seu corpo apodrecesse. Subiu ao céu, ascensão. A mãe, a mesma coisa. Subiu ao céu, assunção. Filho, ascensão. Filha, a filha de Sião, Nossa Senhora, a mãe dele, assunção. Então, projeto. O projeto de Deus para a nossa vida é sermos a imitação de Cristo, no amor de Cristo, na fidelidade a Cristo, enxertados em Cristo, obedientes a Cristo. A sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Imaculada Conceição, aqui está o que Deus precisamente operará em todos os membros da Igreja. Ele já o fez em primeiro lugar na sua Santíssima Mãe, em Maria Santíssima. Está claro o tema principal da segunda leitura? Muito bem. E chegamos ao Evangelho. Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Qual é a palavra-chave do Evangelho para a solenidade da Imaculada Conceição? Cheia de graça. Cheia de graça. Não vou aqui entrar naquela discussão da tradução, no meu entendimento, incompleta, de algumas Bíblias que não colocam cheia de graça, mas agraciada. Não. Eu já repeti nesses tantos vídeos, 200 e tantos vídeos, tantas vezes, que a tradução correta é que caritomene, é cheia de graça, que eu nem vou mais repetir, é cheia de graça. Essa palavra do anjo é crucial. Nela não há outra coisa senão a graça. Lembram em outros vídeos também que nós tratamos, todos pecaram e estão privados da glória de Deus? Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos ver se é. Romanos 3, 23. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. É a regra. Não dá para lembrar mais em qual vídeo eu dizia quase obsessivamente que quem faz a regra faz a exceção. Não foi isso que eu falei? Sim. Citava também, um pouco mais adiante, Romanos, capítulo
5, versículo 23, vamos ver se eu acertei, ou é capítulo 6, o salário do pecado é a morte, realidade que se aplica não para Jesus nem para Nossa Senhora, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa realidade não se aplica nem a Jesus nem a Nossa Senhora no sentido de você morre porque você peca. Não. Jesus morreu, assumiu nossos pecados, fez-se pecado por cada um de nós, fez-se maldito, fez-se um acelerado, um criminoso. Ele se fez, mas sem ser. Mas por nós, assumiu nossos pecados, cravou-os nos seus ombros, no seu corpo doloroso e dolorido no Calvário, mas ele não conheceu o pecado. As dores de Nossa Senhora tornam Nossa Senhora intimamente unida ao seu filho. Porém, o filho que sofreu e morreu não cometeu o pecado. A mãe, idem. Portanto, esses dois versículos, Romanos 6, 23 e Romanos 3, 23, esse último, Romanos 3, 23, todos pecaram, estão privados da glória de Deus, e Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, não pode ser aplicado jamais nem a Jesus e a Nossa Senhora, como se aplicam a cada um de nós, a todas as demais criaturas. Então, palavra-chave, cheia de graça, ó toda pura, ó toda santa, ó criatura sem mancha alguma, por isso te chamo cheia de graça. Expressão vocativo, chamativo, apelativo, que na Bíblia não é dirigido a ninguém, a nenhuma criatura. Não existe precedente na Bíblia. Essa palavra, que é caritomene, não é utilizada uma única vez, a não ser para Nossa Senhora. A não ser a Nossa Senhora, esse apelativo não é dirigido a ninguém na palavra de Deus. Melhor, a nenhuma criatura. Bem, eu penso que esses são os principais tópicos. Então vamos lembrar na primeira leitura de hoje, a primeira leitura no dia 8 de dezembro, qual é o tema central da primeira leitura? Segunda Eva. Lembram disso? Qual é o tema central do Salmo? Prodígios. O poderoso fez em mim maravilhas. Né? Prodígios, as grandes coisas que Deus operou. E essa realidade de tornar Nossa Senhora no ventre de sua mãe, Ana, no momento de sua concepção, é uma obra prodigiosíssima. É um milagre encantador que nos deixa extasiados e encantados e movidos a adorar e a bendizer e a glorificar o Senhor com as palavras de Nossa Senhora, porque Ele fez maravilhas nela já a partir do momento da sua concepção primeira. Qual é o tema central da segunda leitura? Predestinação e santidade e irrepreensibilidade que já se manifestam em Nossa Senhora. E qual é a palavra-chave do Evangelho? Cheia de graça. Para concluirmos o nosso estudo hoje, vamos às palavras-chave, e aqui eu revelo um segredo para vocês, viu? Minhas homilias, o esqueleto da homilia, a lógica da homilia, o raciocínio da homilia, eu tiro sempre dos prefácios da missa. Os prefácios da missa, ou o prefácio da missa, tem, digamos assim, aquelas palavras-chave em cima das quais eu vou tecendo os raciocínios. Né? É uma pregação rápida, minhas homilias são rapidíssimas. Mas em cima da primeira leitura do Salmo, se tem segunda leitura, normalmente tem, missa dominical e solenidades, e o Evangelho. Então vamos ao prefácio, que reparem o título do prefácio, Maria e a Igreja. A íntima relação entre Mariologia e Eclesiologia. Maria é um membro eminente da Igreja, mas pertence à Igreja. A Igreja é mais do que Nossa Senhora, sem dúvida alguma, porque ela é uma parte. A Igreja é o todo. Mas é a parte mais eminente. É a parte mais, digamos assim,
digna de exaltação. Nenhuma criatura abaixo de Deus mereceu, merece ou merecerá tanta honra, tanta veneração, tanta exultação. E, portanto, nenhuma criatura teve tantos méritos. Nenhuma criatura, Deus fez nela ou nelas tão grandes coisas como fez em Nossa Senhora. Prefácio. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, a fim de preparar para o vosso Filho, mãe que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Nela nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza, puríssima. Na verdade, devia ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira os nossos pecados. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa, ela intervém constantemente em favor de vosso povo. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando ou dizendo a uma só voz. Quais são as palavras-chave aqui do prefácio? Primeiro, a razão que Deus Todo-Poderoso considerou para preservá-la. Ela foi preservada por uma razão. Para preparar para o filho a mãe que fosse digna dele. Olha que interessante. Aquilo que eu disse para vocês, não convinha que o Todo Santo habitasse num receptáculo, num templo, num palácio manchado pelo pecado. Vou preservar você. Não por mérito seu, mas por mérito do meu filho, que vai ser gerado no seu ventre. Você não tem mérito algum, é mérito do meu filho. Em previsão dos méritos de Cristo, eu te preservo do pecado. E tu, toda pura, daqui a uns 16 ou 18 anos, criaturazinha linda e perfeita, tu receberás a visita do meu arcanjo, tu dirás sim, e o verbo, o meu filho, se encarnará no teu ventre. Então, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original. E depois, enriquecendo-a com a plenitude de vossa graça. Aquilo que o anjo vai dizer, cheia de graça. Ou seja, a graça em ti é plena. Nós, quando estamos em estado de graça, não vivemos em pecado mortal, sem dúvida alguma, esse estado de graça pode conviver com o pecado venial, que não tira a graça de Deus. Nossa Senhora não teve nenhum pecado venial, nenhum. Portanto, graça plena, graça completa, graça total, graça repleta. E primícias da Igreja. O que é primícias? São as primeiras colheitas. Isto é, Nossa Senhora é o primeiro fruto dessa realidade que Cristo Jesus quis para a Igreja. Ou seja, a Igreja, a esposa de Cristo, é a imagem usada por São Paulo, sem ruga, sem mancha, resplandecente de beleza, puríssima. Bem, está terminando o nosso primeiro encontro. Eu penso, posso estar enganado, que a melhor metodologia para nós analisarmos solenidades litúrgicas, festas litúrgicas e memórias litúrgicas é a liturgia. Primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho e o prefácio. Essa é a riqueza da Igreja. Eu creio que eu fui feliz ao expor para vocês a teologia e a liturgia da Imaculada Conceição da Virgem Maria. No próximo encontro, vamos à segunda solenidade celebrada no dia 1º de janeiro. Também ela, dia santo de guarda. Qual é? O que é que nós celebramos no dia 1º de janeiro? A solenidade da Santa Mãe de Deus Maria. Maternidade divina. E aí o dogma vai ser outra, o Concílio de Éfeso, Theotokos. O Concílio de Éfeso proclamou Nossa Senhora como Mãe de Deus. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite.